O maior investimento que a TOTVS vem fazendo em produto e tecnologia, né, no último ano, nos próximos anos, está relacionado ao desenvolvimento da Lean. Lean é um produto, né? Lean é uma IA B2B de contexto específico. O que significa uma IA B2B de contexto específico? Primeiro vamos separar as outras IAs, né? ChatGPT não é uma IA B2B. Eu posso usar para o B2B, mas se eu quiser perguntar lá como que frita um ovo, ela vai me responder como é que frita um ovo, né? E o ChatGPT, ele é genérico. Ele busca informações do mundo e tenta te dar informações genéricas sobre aquilo que você quer saber. Uma IA B2B, primeiro, ela é super orientada à operação e ao resultado das empresas. E ela é de contexto específico porque ela vai analisar o seu contexto específico. Trazendo isso para a realidade, eu estava num evento ontem de concessionárias de Porto Alegre. O contexto de uma concessionária de Porto Alegre é completamente de um contexto de uma concessionária no Rio Grande do Norte. Tá. O contexto específico de uma empresa, de uma concessionária pequena, é diferente de um contexto específico de uma concessionária grande. O legal da IA, especialmente a IA de contexto específico, é que ela vai analisar a sua operação dentro do seu contexto. Uma empresa, uma concessionária pequena, que tem tal fluxo financeiro, tal investimento em marketing, tal time de vendas, com tal ticket médio, que opera tal produto em tal região, ela tem um contexto completamente diferente de um outro exemplo que talvez esteja numa cidade do lado. E aí, essa é a coisa mais legal que a IA pode entregar para uma empresa, porque aí sim você vai trabalhar no seu contexto específico, nas conversas que você teve, no repertório que você tem, mas no seu contexto de mercado, no seu contexto de indústria, no seu contexto de maturidade, no seu contexto de investimento, no seu contexto de caixa, que é completamente do Daniel, que é completamente diferente de outra pessoa. Incrível isso. E no caso a TOTVS está desenvolvendo isso. Então, assim, as empresas que usam o RP TOTVS, ela entrega informação da empresa para essa IA. Essa IA, ela também tem um contexto de mercado, provavelmente de concorrências, deve ter um processo de treinar. Uhum. E aí ela junta as informações do front de vendas, né? Não só a parte de relacionamento, mas como prospecta, como vende, como faz gestão de carteira, como cuida da conta. Ele junta tudo isso e ele é como se fosse um grande cérebro, né? Um grande oráculo. É um grande cérebro, um grande oráculo Da hora específico, para o seu contexto específico. Então, se eu perguntar para a Lean como é que frita um ovo, ela não vai ter a mínima ideia como é que frita um ovo. Uhum. Mas se você falar, poxa, eu vou para o universo de gestão, que eu acho que o universo de gestão é um bom exemplo, né? Se eu chegar para a Lean e falar, poxa, olha meu estoque, olha o meu caixa, olha como é que está o meu pipeline de vendas e me ajuda a definir qual é a compra que eu tenho que fazer. Ela está olhando um contexto específico do meu CRM, um contexto específico do meu RP, um contexto específico do meu estoque, um contexto específico da distribuição, o contexto específico do meu mercado, né? Quantas vendas eu faço. Se eu pegar exatamente essa pergunta e fazer para uma outra empresa, vai dar outra resposta completamente diferente, porque os contextos são específicos. Perfeito. Perfeito. Ela vai cruzar dados de vendas, quem são os clientes que compram, qual é a frequência de compra, o que tem no estoque, em quanto tempo vai ser consumido. Animal. E é engraçado, né? Porque eu e o Dani, a gente conversa com muitos gestores, né? E uma das coisas que eles revelam pra gente, cara, é tipo assim, cara, eu ainda tenho dificuldade de tocar uma reunião de vendas. Uhum. Tipo assim, qualquer informação que eu tenho que ver no CRM, o cara tá lá, tá tocando bumbo, tá fazendo o time vender, tá batendo meta, tá bom? Ele não tô falando de uma empresa com baixa eficiência. Tô falando de uma empresa que tá rodando, tá batendo meta, mas precisa crescer. E aí o gestor fala assim, cara, como é que eu faço a equipe vender mais? E uma das respostas é melhorar as suas reuniões, tanto individuais quanto de equipe, de forecast, e aí você percebe que a pessoa fica um pouco perdida. Ela não consegue. E, cara, quando você tem essa camada de IA, fica muito mais fácil, ao invés dele interpretar o dado sobre o repertório dele, ele vai enxergar
num painel ali o que a IA vai trazer para ele e provavelmente a IA vai dar algumas diretrizes. Ó, você precisa fazer esse vendedor voltar para performance, esse aqui precisa aumentar a carteira dele, enfim, ajuda o cara a tocar o dia a dia da equipe, né? Inclusive, nós vamos ter um evento no mês que vem. Eu acho que, inclusive, vocês vão estar lá, Vamos né? lá, vamos que é lá. o, Se Deus quiser. Que é o Mundo RD Station. E esse evento ele tem algumas características, né? Ele vai ser um evento só para clientes RD Station, vão ser só 300 clientes e parceiros, e vai ser bem pequeno para a gente ter algumas trocas um pouco mais ricas. Vai ser diferente de um evento de pavilhão que a gente está acostumado a fazer, né? Mas lá a gente vai lançar algumas novidades de produto. Eu não vou dar um super spoiler aqui, porque acho que a ideia do evento é isso, né? Mas no RD Station CRM nós vamos lançar uma novidade que vai muito na linha do que você está falando, que o CRM ele vai interpretar as conversas e as ligações justamente para gerar acionáveis para o gestor. Então a gente volta um pouco para o início da conversa, né? Por que é legal eu ter os vendedores operando uma ferramenta conversacional? Por que é importante eu ter o registro das minhas ligações no meu CRM? Por que é importante tudo isso acontecer? Porque, ok, no primeiro momento isso era um dado. Eu coletava uma informação que eu preenchia lá naquele formulário. Hoje eu jogo esse monte de dado para o CRM. O CRM ele vai interpretar as informações com IA, então ele vai interpretar as conversas que eu tive por WhatsApp, vai interpretar a conversa que eu tive por telefone e etc., e vai transformar isso em determinados acionáveis. Vai olhar para isso e vai falar, opa, essa abordagem aqui, você está falando a palavra X e ela está dando certo. Ou então, não, você está falando a palavra Y e ela está dando errado. Esse vendedor, ele está falando X coisas e está performando muito melhor do que o resto que está falando Y coisas. E aí eu volto um pouco para os meus trabalhos, né, de acompanhamento, como os que vocês fazem. E aí é muito curioso, assim, porque eu dou algumas mentorias, né, para algumas empresas. Aí eu chego num dono de empresa que é o vendedor, né, uma empresa pequena, geralmente o dono da empresa é o principal vendedor, né? Mas ele é uma pessoa de produto, ele é uma pessoa técnica. Aí ele vende tecniquez puro. Não, porque a característica XYZ da matéria-prima ABC, mas ele vende bem porque ele é um cara muito apaixonado, né? Mas aí a gente fala, pô, fulano, você está sendo muito técnico, a pessoa do outro lado não é tão técnica assim, a pessoa do outro lado não é um engenheiro para você ficar explicando nesse nível de tecniquez. Se você vender uma proposta de valor diferente, você com certeza vai performar muito melhor e tal. E aí, para mim, vai ser muito legal eu pegar esses dois comportamentos de profissionais de vendas para mostrar isso. Falar, olha só, essa abordagem aqui é super técnica. Olha só, você está vendo como é que sua negociação não avança? Você está vendo, olha só, como é que sua negociação é muito mais demorada? Você está vendo como é que essa negociação é muito mais truncada, muito mais difícil? Está vendo só como é que você perde o CRM aqui para a concorrente? Enfim. Agora, olha só essa outra pessoa. Ela tem um pitch mais proposta de valor, mais orientado à dor do cliente. Ela tem um pitch específico aqui que é grande, que a pessoa se impressiona por esse pitch. E você vai ver que ela não fala quase nada técnico. Ela fala só das duas coisas técnicas mais importantes que existem. Tá vendo aqui como é que ela avança mais rápido no funil? Como é que ela tem uma objeção muito mais fácil de contornar? Gera menos dúvida. Gera menos dúvida, gera mais confiança. E aí a gente vai ter essa compatibilização de informação conectada com o funil, conectada com a performance e a conversão dos times. E aí isso gera, por exemplo, enablement. A gente também falou de enablement no último episódio, né? Que a gente falou, cara, quantas vezes a gente vai em enablement? E as vocês deram um exemplo legal, né? Falar, treina qualquer coisa aí, né? Vai lá, faça qualquer coisa aí, a gente quer vender. Ou junta tudo, né? Junta tudo, um pouquinho de tudo. Aqui não, aí é que eu chegaria e falaria, olha, a gente analisou N conversas, N ligações, a gente viu aqui que o que performa melhor é quando você gera uma proposta de valor muito mais inspiracional do que técnica. Então, o nosso treinamento hoje vai ser como é que a gente muda o pitch do nosso time de vendas de mais técnico para mais inspiracional. Ou o contrário, ou, enfim, né? Dependendo do interlocutor. Né? Então, enfim.
Esse é um exemplo de evolução de produto que a gente vai lançar no mês que vem, né, para os clientes da RD Station, que vai um pouco nessa linha de, ok, o gestor, o que você precisa para melhorar mais a sua operação de vendas? Talvez aqui eu já tenha um norte legal. Com certeza, muito melhor do que tem hoje, né? Do que a interpretação individual. E Luizão, na sua visão, você acha que o CRM ele está caminhando mais para virar um copiloto de vendas? Um copiloto do gestor, um copiloto do vendedor em si? Ao invés de uma ferramenta? Sim. Eu vou voltar aqui na questão da informação compartilhada, né? Eu entendo que essa informação que transita entre todas as áreas, ela passa a ser o ativo mais importante da empresa. E essa informação, se ela está rodando, né, do pós-vendas para vendas, etc., eu provavelmente vou ter acesso a algumas informações bem importantes. Eu vou ter um conhecimento de contexto, né, que é comportamento, perfil, interesse. Então, eu vou ter essas informações do meu lead, do meu prospect, e comportamento, interesse, perfil, talvez eu vou coletar em marketing, talvez eu vou coletar no pós-vendas, né, já que a jornada está bem mais fragmentada. Eu vou ter um conhecimento de canal. Poxa, essa pessoa conversa em qual canal? Ela ligou para o pós-venda, ela mandou um WhatsApp para o pós-venda ou ela mandou um e-mail para o pós-venda? Porque eu já consigo entender qual que é o canal que essa pessoa se relaciona. E essas informações compartilhadas, né, elas vão, primeiro, trazer esse contexto relevante para o profissional de vendas. Este contexto relevante deveria gerar uma previsibilidade, né, um pouco mais automatizada, né? E essa previsibilidade automatizada deveria gerar uma certa espiral de conhecimento. Tá. Só que fazer tudo isso sozinho, como pessoa, toma tempo, né? É aquela história, poxa, eu vou ter que consultar perfil, comportamento, interesse, canal, o que eu tenho que fazer, o que funciona melhor, como é que eu gero aprendizado, isso é trabalhoso. A partir do momento que eu tenho um agente, né, um copilot aqui, a função do copilot é do copiloto, né, do agente aqui poxa, deixa eu já dar uma mastigada para você, deixa eu tentar já dar deixa eu fazer uma primeira interpretação e eu vou te dar as recomendações necessárias. Inclusive, o agente pode, tomar algumas pequenas decisões para o próprio vendedor, dependendo do nível de assertividade que ele tem, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, eu acredito que a IA embarcada no CRM, ela vai ter uma função mais agêntica, mais de auxiliar, mais de interpretar um volume de informações mais significativo para entregar esse contexto relevante, para entregar essa previsibilidade de próxima tarefa, essa espiral de conhecimento para, enfim, tirar aprendizados e voltar informações para o restante da operação. Eu acho que o grande lance é a gente entender, né? Nós três e o amigo ouvinte entender que você para de, entre aspas, gastar tempo analisando e tomando uma decisão para então agir, para ver a informação e agir. Exato. Né? Na verdade, o grande ponto é que a maioria dos vendedores não tem a competência técnica de análise de dados, cara. O vendedor, ele é bom em relacionamento, ele precisa ser um cara de empatia, de conversar com o cliente, conduzir a decisão, né? Na sua visão, esses vendedores conseguiriam analisar uma informação ao invés de um dado? Com certeza. Então, esse é o ponto, né? Então, o copiloto é justamente isso. Por exemplo, vamos supor que estamos no final do mês, não é o caso, mas estamos no final do mês, e aí falta 20% para bater a meta. Qual é a realidade de hoje? O vendedor, se ele tiver... Vamos imaginar que o gestor não vai ajudar ele, está ocupado com outra coisa. O que o vendedor tem que fazer? Ele tem que abrir o CRM, ele tem que olhar as oportunidades que estão ali, de repente, proposta apresentada, em negociação, ou já em assinatura de contrato, fechamento, para ele entender onde ele tem que pôr energia. Esgotou essas opções. Ele tem que encontrar a solução dentro da carteira, dentro das oportunidades, para ele correr atrás para chegar na meta. A proposta agora ele vai, de repente, apertar um botão ou acessar uma tela
E aquele copiloto vai trazer, ó, Leandro, para você chegar nesses 20%, cara, a primeira ação estratégica é A, a segunda é B. Não deu certo, vamos para C. Então, ele para de gastar tempo achando, cavocando, para investir tempo em agir, né? Hoje no RD Station CRM já existe isso. Então, é claro, né, isso aqui só vai funcionar bem se eu tiver um bom histórico, né, um CRM bem preenchido, com as informações ali. Mas hoje eu já tenho uma recomendação do CRM. Uhum. Engraçado, porque eu não sou diretor de vendas, né, a gente tem a operação de vendas ali da RD Station, mas eu tenho alguns pequenos times de vendas periféricos ali da RD Station que reportam para mim. E um deles é um time novo, recém-criado, então começou a usar o CRM agora. A conta não existia, começou a usar o CRM agora, as coisas estão começando a acontecer, sei lá, nos últimos 2, 3 meses. E aí eu sou um usuário do meu próprio produto, né? Aí eu vou lá e falo, deixa eu ver como é que tá essa recomendação aqui, vamos ver. Aí no primeiro momento, ela vai para um racional muito simples, porque o pipeline é tão enxuto, tão pouca coisa, que ela recomenda assim, poxa, quem que eu tenho que priorizar? Prioriza quem está com contrato avançado com ticket alto. Beleza. Aí você vai nessa linha, né? Aí o tempo vai passando, você começa a ver uma coisa um pouco mais sofisticada. Aí você começa a conectar com outras informações. Fala, olha, geralmente quem vem desta fonte aqui, desse canal, não converte tão bem quanto esse outro aqui. Essa oportunidade, ela já está mais próximo do final do seu ciclo de venda. Então, ela ainda tá barata, digamos assim. Ela está num ticket bom, está num ticket acima do seu ticket médio e XY informação, né? E aí você vai, a recomendação, ela já meio que pula, independentemente da etapa. Ele fala, pô, esse cara tá um pouquinho antes da etapa, mas ele tá num ambiente aqui que tá muito tão favorável que, poxa, tá vendo? Nós estamos no final do mês aqui, faltam X tempo para acabar o mês. No meio desse mar de oportunidades, tenta pegar essas 3, 4 aqui, porque a chance delas converterem é maior, né? Hoje já existe isso, mas a IA ela deve avançar para entregar isso ainda melhor, com maior assertividade, né? Outra novidade que nós vamos ter no mundo RD Station, também não vou entrar no detalhe do spoiler, né? Uhum. Mas a gente pode gravar um episódio depois para fazer um recap. Podemos. Fica aí podemos a dica aí, né? Convite. A gente vai fazer a gente vai lançar algumas coisas, né? Que vai muito nessa linha de como é que eu deixo a informação mais rica. Uhum. O CRM ele já tem agora um módulo de pré-vendas que é de enriquecimento de dados, né? Que eu vou partir de um CNPJ, alguma coisa assim, eu vou tentar enriquecer algumas informações. Eu tenho, então de onde começa a sair informação aqui para a gente tentar ser mais assertivo? Hoje eu já vou ter as informações de marketing. O marketing entrega as informações de canal, de campanha, enfim, os SLAs definidos lá para o marketing, isso já cai para o time de vendas. Eu tenho as informações das conversas que acontecem antes, durante, depois, que é mais uma forma de enriquecer. Eu tenho esse enriquecimento baseado em dados, né? Então, eu tenho o CNPJ, deixa eu enriquecer isso aqui, isso enriquece mais um pouquinho e já me dá outras informações. A gente vai lançar uma função que, a partir das minhas conversas, o CRM já vai sendo preenchido também. Então, aí sim, hein? Então, aí... Em vez de eu perguntar, qual que é o tamanho da sua empresa? Pequena, média ou grande? Média. Aí eu vou lá e média. Você coloca Eu coloco num campo, né? No campo específico. Você tem quantos funcionários? 100, 200 ou 300? 100. Aí eu vou lá, 100. Então a gente vai tirar esse aperto de botão. A partir do momento que eu for conversando, ele já vai meio que preenchendo para mim. E aí eu vou enriquecendo mais ainda as informações e vou tirando um pouco do trabalho manual do vendedor que teria que ficar apertando esses botões. Mais as informações históricas da própria operação de CRM, né? Que ela vai sendo atualizada com mais vendedores, com mais negociações, etc. e tal. Isso tudo vai enriquecer esse aperto de botão de me recomenda. Porque ele vai ter mais informações enriquecidas por mais lugares para fazer uma recomendação melhor. Incrível. Então, o CRM vai interpretar a conversa, vai preencher os campos personalizados ali que não dependem do vendedor ficar gastando tempo, que muitas vezes ele não preenchia por causa disso, né? E aí tá muito mais rico ali o campo de informação, né? Sim. Inevitavelmente vão ter etapas que a gente ainda vai ter que depender do vendedor preencher, né?
seja porque eu vou enriquecer com outras informações de outros lugares, de outros sistemas, de outras fontes, etc., né? Até porque é uma das tarefas do vendedor. Total. Né? Ele vai fazer a pergunta, ele vai coletar informação, mas ele também tem que ter essa não vou nem chamar de boa prática, né? Eu vou chamar de obrigação, essa obrigação de alimentar a informação, né, cara? Mas, senão a gente vai criar uma geração de vendedores preguiçosos, né? Não, mas a partir do momento antes, né? Antes, quando o CRM, aí volta no tema do primeiro episódio, né? Quando o CRM era usado unicamente por gestor cobrar do vendedor alguma coisa, ele não queria preencher mesmo, porque só gerava prova contra ele mesmo. Agora que o CRM sempre ajudou. Sempre. Né? Se bem utilizado e ele saber interpretar os dados, volta naquela camada ali de saber olhar a taxa de conversão, indicador, relatório, que não é todo vendedor que tem. Agora, com a inteligência artificial, quanto mais informação você coloca lá dentro, a inteligência artificial consegue te ajudar num nível maior. Então, se torna também interesse do próprio vendedor em enriquecer, né? Perfeito. Eu acho que o principal resumo é um profissional de vendas que usa o seu CRM do jeito errado, ele vai continuar tendo mais trabalho e um profissional que utilizar o CRM do jeito certo, ele vai ter mais automação, ele vai ter mais previsibilidade, ele vai ter mais recomendação. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais lá no nosso canal do YouTube do Papo de Vendedor? Faz o seguinte, clica no primeiro link e acompanha esse conteúdo para você assistir o episódio completo. Agora, se você quer treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça agora a Academia Super Vendedores, um local onde você vai ter diversos treinamentos de vendas para te ajudar em cada etapa do seu processo de vendas, do seu funil de vendas. Um treinamento que tem tudo disponível e, além disso, você vai estar comigo e com o Dani uma vez por mês, online e ao vivo, para a gente poder coordenar, para a gente poder te entregar mais conteúdo de valor e te ajudar a treinar vendas de forma muito profissional. Tamo junto? Clica no segundo link para você conhecer a Academia Super Vendedores.